Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o novo parceiro do canal, Animes Evolution. O link do Discord está na descrição. Subaru caminha junto ao Aldebaran para a sala de reuniões, onde ele foi recebido por um rosto emburrado de Priscila e um Abel cansado. O objetivo inicial de Aldebaran, ao ir atrás de Subaru naquele beco, era o chamar para esta reunião. Mas como as coisas mudaram, ele eventualmente exerceu um papel de mentor na última hora, para um amigo que necessitava, e por isso eles chegaram já no fim de toda a reunião. Contudo, Priscila dá alguns sermões em Subaru, e depois disso é explicada a situação, mostrando que Dicker e o pessoal não sabiam muito bem se os outros generais seriam favoráveis a Vincent, exceto Cecilius, que não tinha um verdadeiro sentido além de matar. E também sobre o posicionamento da princesa, ela verdadeiramente não iria ajudar a tomar o trono por querer. Mas Abel afirma que o golpe ocorreria com ela ou não, o que só implicou em um acordo para a cooperação de Priscila. Ela ajudaria se pudesse ficar com um general divino para ela mesma, e foi realmente algo que deixou Subaru sem o que pensar exatamente, mas o pedido não era absurdo. Pensando bastante sobre isso, era até justo devido à sua participação. Contudo, Dicker dá a última palavra sobre o planejamento de reconquista com os generais, e não consegue realmente ver nenhum que os ajudaria, além de Cecilius, o que volta apenas a um único general forte. Subaru até indaga se não há outra maneira de fazer isto, mas ele mesmo chega a essa própria conclusão. Apenas Cecilius seria o necessário. Portanto, agora iriam saber sobre a informação de onde Cecilius estava, e abrindo o mapa sobre a mesa novamente, eles revelam que Cecilius ficava no centro da cidade, onde morava junto com Arakia. Subaru até estranhou sobre Arakia e Cecilius viverem juntos, imaginando que talvez eles pudessem ser algum tipo de casal, e levando em conta que eles acabaram machucando Arakia, poderia ser um infortúnio e faria Cecilius o recusarem ou até os matar diretamente. Porém, Dicker nega esse fato, afirmando que sobre eles morarem junto é uma causa estranha, mas que eles não têm nenhuma relação romântica, pois Arakia vive constantemente tentando matar Cecilius, o que deixa as coisas ainda mais estranhas, principalmente para o ponto de vista de Subaru. Mas Vincent explica que constantemente isso havia acontecendo, e para que eles não causassem grandes danos, ele mandou os dois morarem juntos, para que assim tudo seja reduzido e concentrado. Mas a ideia geral de que Todd estava com Arakia e a longa distância até o centro imperial, onde estava Cecilius, comparado à longínqua distância de Guaral até o Império, demonstra que seria uma viagem longa demais para ter certo desempenho. Por isso, Dicker teve uma ideia que inicialmente recusou falar, mas notaram sua inquietação e nervosismo e por fim pediram para que ele dissesse. Quando Dicker abriu o jogo, depois de ficar um tanto quanto medroso, ele decidiu falar sobre uma general divina que ficava no chamado Reino dos Demônios, na cidade do Caos, que fica depois da floresta de Bedheim ao centro, que foi por onde Subaru havia começado. E Dicker, por mais que seja alguém que ama bastante as mulheres, ele temia essa tal conhecida como Jorna Missigri, porque ela era forte e ao mesmo tempo já tentou diversas vezes aplicar golpes ao Império. Porém, ela não é tão forte quanto Cecilius, mas possui um grupo que a segue firmemente, e por isso eles viram que seria mais realista ir até ela e trazer ao lado deles, do que Cecilius, que estava a uma distância e parecia mais irreal para todos. Tarita, então, que não havia tomado uma palavra até o momento, decide que as Amazonas não iriam acompanhar até o momento o Abel nessa parte, mas essa situação é explicada que é uma falta de motivação e de liderança de sua parte. Ela não pode comandar sua equipe toda, pelo menos não até esse momento. Então ela se compromete a deixar suas irmãs responsáveis pela proteção da cidade de Guaral, enquanto ela mesma irá pessoalmente ajudar eles. Afinal, ela quer ter algum tipo de senso de conquista antes mesmo de comandar as pessoas que ela ama e colocar suas vidas em risco. E também, ela precisa se fortificar antes mesmo de ser uma líder coerente. Depois dessas coisas acertadas, quem entra no meio da sala é Flop, que chega já trazendo à tona a ideia de levar sua irmã Médio junto a eles, que é bastante forte e possui um conhecimento de viajante que os dois aprenderam junto em toda sua vida. E isso também leva até um objetivo seu, já que Flop queria muito dar a sua vingança para o mundo. Lembrando que essa vingança de Flop basicamente significa combater toda a maldade do mundo com a sua bondade. Então Médium nesse momento se via na responsabilidade de os acompanhá-los até a cidade do caos. E surpreendentemente, Aldebaran decide que irá se juntar a Subaru também, embora que no início Priscila tenha dito que não sabia que Al gostava de abandonar sua concubina para ficar brincando com seus amigos palhaços. Mas Aldebaran declara que é algo que ele fará por seu irmão, e ele sabe muito bem que a princesa consegue se cuidar sem ele. Com isso dito, Priscila disse que está tudo bem então, e que assim seja, desejando que ele dance bem em seu objetivo. Com isso dito, Al estende a sua mão para Subaru e o agradece. A conversa deles clareou algumas coisas para ambos. Subaru então entendia que seu pequeno, porém forte grupo estava disponível para a ida, mas não sabia ainda os motivos de algo que o incomodava. Abel parecia estar disposto a fazer qualquer coisa que Subaru decidisse, e que tivesse a aprovação de ambos.
Com isso dito, Abel apenas o responde que como Subaru é o guerreiro seu, ele vai o ouvir e o recompensar também. Além de que, recentemente Subaru ganhou uma certa fama. Isso se resumia à pessoa que tomou Guaral, acabou com o exército imperial e fez de aliado um general e ainda tem escândalos envolvidos com o desaparecido imperador. Subaru estava aos poucos sendo reconhecido pelas pessoas, mesmo que o nome Natsuki Subaru não fosse o resultado, já que o nome Natsumi estava gerando discussões mesmo que ainda não tenha se espalhado completamente. Com a compreensão de quantas suas ações ficaram conhecidas, ele apenas teve a opção de compreender que não era mais uma pessoa comum, e sim alguém importante e que estava ganhando essa importância. Logo depois da reunião, em um certo momento, Dicker estava preparando seu exército para a ideologia de ir contra o Império atual, sendo que muitos não deveriam concordar com essa tal visão de seu general. Subaru até fica mal por forçar Dick a fazer todo esse trabalho, mas logo Dicker disse que estava tudo bem, afinal, ele também gostou do jeito que Subaru leva as coisas, tentando não derramar qualquer tipo de gota de sangue, mesmo que ele tenha falhado recentemente, e mesmo que isso tenha abalado Subaru de uma forma que ele não consegue explicar, mas Dick bate nas costas dele, dizendo que ele não deveria ficar assim, pois ele conquistou muitas coisas e os machucados que ele obteve foram apenas questões fora do que se dá para planejar, e que ele fez bem o suficiente e por isso ele deve se orgulhar das ações de Natsumi. Subaru consegue bem entender essa parte, e logo após essas palavras doces de Dicker, Subaru consegue ver novamente Ren em um certo canto, e então ele vai até ela para se despedir antes mesmo de partir para a Cidade do Caos. Subaru conversa com ela então sobre o que ele decidiu. Ren ficaria ali em Guaral, curando e cuidando dos feridos, enquanto ele lutaria para a conquista do Império, convencendo os generais. De início, Subaru afirma que queria apenas dar as mãos para Ren e fugir com ela para que eles pudessem viver para sempre juntos, mas ele foi novamente negado pela mesma. Mesmo ele sabendo que isso aconteceria, ele ainda fica bastante cabisbaixo e decepcionado por ela ainda não confiar nele, e por ter que se distanciar dela, ele imagina como ela ficaria com suas pernas, e até imaginou que seria uma boa ideia utilizar sua autoridade Corleones enquanto ele estivesse longe dela, para ajudar em todo o seu cansaço de andar, mas parecia que ela não compreendia exatamente como uma companheira, fazendo com que o Corleones ficasse completamente inútil por esse motivo. Ren então pergunta por que Subaru ainda estava transvestido e o mesmo responde que é por necessidade, afinal o nome de Natsumi deveria ser um pseudônimo, pois ele tem relações com Lugnica, que é um país vizinho, e politicamente isso não cairia bem para a reputação de Emilia. Por fim daquela conversa, Ren ainda afirma que não confia em Subaru, embora confie em todo o resto. Vou ser sincero aqui, Ren nesse arco todo tá chata pacas. Acho que é o safado do Tapei querendo fazer a gente odiar ela. Eu pelo menos tenho essa certeza. Ouvindo isso decepcionado, Subaru se levanta a um chamado ouvindo do fundo, onde havia um Aldebaran que estava lhe chamando para que eles pudessem logo partir para o reino demoníaco. Então Subaru se despede de Ren e vai até a carruagem. E então ele vê a imagem deprimida da silhueta de Ren desaparecendo enquanto ele se distancia dela. Ele retornou ao seu estado sério logo depois, e a carruagem de Dirk, que era de uma forma imperial, fazia com que eles partiriam sem qualquer tipo de suspeitas. Tendo em vista que eles foram embora, Ren decide retornar e acaba por encontrar Priscila e descobre que ela não ia com eles, e que no fim, Priscila ficaria com todo o pessoal em Guaral. Ao saber disso, ela acaba agora por agradecer Priscila por salvá-la antes, e volta para a prefeitura para poder avisar Dicker sobre a estadia da Priscila. E no meio do caminho, ela acaba por encontrar o Takata, que estava sozinha sorridente, como se tivesse acabado de fazer algum tipo de travessura, e certamente foi algo assim. Ren descobre que o Takata ajudou Lois a se infiltrar na carruagem de Natsumi, e isso acabou por ser um grande empecilho para eles mais tarde. Pois Subaru, que partiu com um novo visual de Natsumi e um traje com uma carruagem militar, lá estavam Abel, Aldebaran, Medium e Tarita, sendo Medium a responsável pelas rédeas e Tarita pela visão de campo. E por meio do caminho, Al e Subaru conversam um pouco junto com Abel. E essa conversa vai, e ela vem, e eles acabam por descobrir que existe uma pessoa em Volátia conhecida como um certo profeta, e que exerce o mesmo papel que a pedra que diz o futuro de Lugnica, embora a mesma pedra não pudesse prever a morte da família real por envenenamento ou uma causa suspeita. Talvez essa pessoa poderia portar algum tipo de evangelho, mas isso ficariam apenas para vocês pensarem sobre. Por fim, a conversa é interrompida com um aviso de Médio e Tarita de que existe uma barragem na saída da estrada de Guaral pelos soldados. Abel então tem a ideia de passar direto por eles e se esconder em uma portilha que existe na carruagem. E Subaru
finge ser um aristocrata com seus companheiros e mordomos. Ao fazerem o cheque com os guardas, tudo ocorre naturalmente bem. Subaru consegue os enganar e Aldebaran consegue tirar suas suspeitas. Afinal, eles descobriram, por meio dos guardas, que o Império está procurando por um homem de cabelos azuis e uma idade entre 50 anos. Algo que Subaru até estranhou, já que ele imaginou que estariam procurando por ele ou algo do tipo. Mas logo após passarem, sem estranhamente levantar qualquer tipo de suspeita, o grupo finalmente descobre sobre Lois que estava escondida exatamente onde Vincent decidiu estar. E em todo o caso, Subaru se sentiu muito irritado com isso. Mas no fim, quem ficou para cuidar de Lois foi Medium, que tinha um certo carinho sincero por ela, embora não aparente que a presença de Lois vá atrapalhar as coisas por um certo período de tempo. Naquela noite então, sentados em volta da fogueira, eles discutem um pouco sobre o passado de Medium e Flop, enquanto Lois está sentado no colo de Medium, e essa cena fez a curiosidade de Subaru se demonstrar quando ele as viu como se fossem irmãs, e se perguntou como Medium era tão boa para cuidar de crianças. Medium então conta que ela e Flop viviam em uma instalação cercada de outras crianças quando eram menores, e por isso eles se davam desde sempre muito bem com as crianças. Quando Vincent, que estava por perto, ouve aquela discussão, ele se pergunta sobre a origem dos irmãos Medium e Flop, mas não há muito o que dizer sobre seu crescimento, além do fato de que eles viviam em uma cidade oeste, conhecida como Cidade Abrek. Mas o fardo verdadeiro que Medium teme é sobre a vingança que Flop decide aplicar. Sendo bem sincera, ela não sabe o que isso significa de verdade, demonstrando o quanto ela está bem distante do ideal que ele almeja dela. Mas Abel dá uma lição de moral a ela, dizendo tanto para Medium quanto para Subaru sobre a importância de uma aparência forte e superior. Esse seu eu, ou esse seu ego, deve ser sempre almejado, já que é algo que deve sempre no seu dia a dia se demonstrar muito melhor do que o seu eu de hoje. Imaginar que devem cumprir esses requisitos mais pioneiros de si mesmo e não deixar que se abalem por conta das expectativas que se desvaiaram, era um objetivo que deveriam alcançar. Então, por fim, depois de dizer isso, Abel vai se deitar, e Medium aborda pela mesma ideia, levando Lois para a cama, enquanto Subaru fica um breve e longo momento pensando sobre aquelas palavras de Abel. Afinal, Natsumi em sua cabeça deveria ser forte e superior ao Subaru que existe hoje. Só que o que acontece é que logo após esse monólogo seu, ele é tirado dessa linha de pensamento quando recebe um oi de Tarita, que estava com roupas brancas masculinas que ela usou para adentrar na barreira sem levantar qualquer tipo de suspeita, como se ela fosse algum tipo de serviçal da aristocrata Natsumi. De certo, Tarita tinha suas dúvidas de seu papel e se iria conseguir cumprir tal coisa, e por isso decide perguntar para Subaru sobre esse sentimento que ela sente, esperando que algo a motivasse. Mas Subaru dá uma resposta totalmente contrária às suas expectativas, dizendo que se Tarita não se sente à vontade para exercer esse papel, então ela não deveria o exercer, que se algo a incomoda e que a impede de fazer o que ela deveria fazer porque simplesmente não consegue, então ela não deveria se focar muito nisso, mas que por fim, deveria tentar exercer sua expectativa, a sua própria e única expectativa, aquela que ela consegue alcançar, e não aquela que ela deseja almejar e que ela sabe muito bem que não vai conseguir cumprir. Se esse for o caso, ela conseguirá fazer. Se não for, nada vai funcionar. Então, ela não deve prosseguir com algo que ela não sente capaz de fazer. Mas ele também diz que assim como a sua imagem de Natsumi, o que ele faz é apresentar uma falsa imagem boa e perfeita de si mesmo, assim o tornando mais forte, mesmo que de certa forma sendo uma mentira, lembrando a ele mesmo o quão pode ser forte se ele tiver toda a força e confiança necessária. E é isso que Tarita poderia tentar também. Não apenas mentir para si mesmo, mas tentar se embebedar com essa ilusão de perfeição, essa sua própria ilusão. Ver uma versão forte de si mesmo até que esta se torne o que ela é. De certo, esse monólogo também tem alguns ideais do que Abel disse da última vez. Tarita se sente então em um profundo pensamento sobre si mesma e sobre a sua autoconfiança. Logo após a pausa entre os dois, Aldebaran chega até eles dizendo que estava na hora de trocar de turno de vigia com Subaru, o qual reclama um pouco por Abel e Medium não participarem, mas que ainda assim decide trocar de turno sem muito o que dizer. E ao entrar na carruagem para descansar de seu turno, Subaru acaba por encontrar Abel dormindo de uma forma bastante desconfortável, e ele pensa em fazer alguma maldade enquanto ele adormece, como por exemplo, desenhar algumas coisas no rosto dele. Mas ele é calado pela voz de Abel, que diz que não aceitaria esse tipo de atitude vinda dele, revelando apenas que Abel não estava verdadeiramente dormindo, ou poderia-se dizer que sim, pois ele abriu apenas um de seus olhos para contemplar Subaru. Sobre isso, Subaru se impressiona como ele nem mesmo dorme em uma situação comum. Mas como um fugitivo, Abel afirma em dizer que apenas alguém, como ele, não pode se dar o luxo de dormir sem estar sempre com o olho aberto, o que parecia impossível até ver ele nessa situação.
E nesse sentido, Abel zomba um pouco da falta de segurança que Subaru tem de si mesmo, mas ele não dá muitos ouvidos a Abel, sendo que nem mesmo ele consegue relaxar com duas pessoas vigiando e o sondando. Enfim, ele decide se sentar em um canto, se debruçar e fechar seus olhos sem machucar sua peruca de Natsumi, pois ele precisava estar atento à sua próxima parada, o qual estava cada vez mais próximo, a cidade de Chaos Frame, no reino dos demônios e criaturas demi-humanas, o lugar mais perigoso de Volatia e comandado pela general mais rebelde. O que tudo isso traria de uma conclusão para seu desfecho. Isso só poderia ser descoberto quando todos acordarem, pensou Subaru, enquanto fechava seus olhos cansados. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, convido vocês para se inscreverem no canal, ou então se tornarem membros, e também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouquinho mais do que aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui! Shibuya, always think of the underworld. もう死んでいる。